O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao Caldo de Cultura. Hoje estamos no Museu de Arte da UFPR. Aqui nós vamos conhecer a exposição do óleo à resina, que apresenta parte do acervo do museu. E não é só isso não, acompanhe os destaques desta edição. A exposição do óleo à resina, a diversidade plástica no acervo do MUSA faz um retrato da arte no Brasil. É uma seleção especial de obras feitas para comemorar o aniversário de 15 anos do Museu de Arte da UFPR. Quadros a óleo lado a lado com esculturas contemporâneas feitas de materiais recicláveis. Um recorte da trajetória da pintura acadêmica passando pelo abstracionismo e chegando às performances. Esta é a exposição do óleo à resina, a diversidade plástica do acervo MUSA, a primeira de longa duração do museu. É para que esse acervo esteja exposto para uma maior quantidade de público e, na verdade, isso é um recorte do acervo, que a ideia foi falar sobre essa diversidade plástica, de linguagem, de técnicas, porque de questão temporal tem obras do início do século XX até obras do início da década de 2000. São 31 obras que remontam à história da arte no Paraná. O passeio começa por Alfredo Andersen, considerado o mestre da pintura no estado. Na sequência, o movimento expressionista com Miguel Bacum e as paisagens animalistas de Arthur Nísio. Conta um pouco da história da arte paranaense, história da arte brasileira. O início das artes aqui no Paraná foi pelo Alfredo Andersen, né, que ele foi um grande incentivador. E foi o primeiro artista a criar discípulos, né, a criar uma geração de novos artistas. E aí a gente vai passando por Bacung, Guido Viaro, Arthur Nísio, até chegar num mais contemporâneo. A arte abstrata, consagrada no eixo Rio-São Paulo já na década de 50, chega tardiamente ao Paraná. Na década de 60, vários nomes, como Mário Rubinski e Fernando Calderari, puxaram o movimento. O ápice foi em 1961, quando o pintor Fernando Veloso ganhou o Salão Paranaense de Artes com este quadro. Só em 1961 que uma obra abstrata ganhou um prêmio nobre no Salão Paranaense, né? Isso no âmbito nacional, na década de 50 já tinha o concretismo, já estava com outras linguagens bem mais contemporâneas. Mas nem por isso a arte abstrata aqui foi inferior. A gente tem grandes nomes e artistas bem importantes que falam nessa linguagem abstrata. As esculturas também estão presentes. Aqui são 3 peças de importantes artistas locais. E por fim, é possível ver esta pintura tridimensional de Antônio Arnay. E a obra dele é designada pintura, mas ele não usa tinta nenhuma, sabe? Ele usa madeiras, colagens com metal e é tridimensional, porém ela é um quadro. A peça O Leão no Aquário traz a história de um homem em frente a uma parede branca se perguntando o que está acontecendo. E para entender mais desta relação, eu estou aqui com a Moira, o Felipe e o Val, que são atores na peça. E aí, Val, me conta, como que é essa relação? O que esse homem tanto se questiona na peça? Olha, a peça ela traz essa pergunta, o que está acontecendo, traz outras também, como por exemplo, o que é perplexo. Então, assim, eu acho que o fato dele estar parado de frente para uma parede branca já mostra
que ele está perplexo com alguma coisa. A gente optou, durante o processo, de o que bate a porta, né? O que está lá o tempo inteiro batendo na porta desse homem, é tudo isso que está acontecendo. É um mundo que está numa velocidade muito rápida e muitas vezes a gente se pega no meio dessa velocidade muito grande e a gente não sabe o que fazer e a gente sequer considera a possibilidade de parar para olhar o que está acontecendo. A gente só vai. E um pouco disso vocês trazem como notícias para a peça, aliás, né? Todo espetáculo tem uma notícia nova, Moira. Isso. A gente sempre vai atualizando essas notícias que a gente lê durante o espetáculo. Notícias que trazem perplexidade, tanto para a gente quanto para o outro. A gente tenta não ser tão colocar nossa opinião, muitas vezes, para ser mais amplo, porque a gente está vivendo muito direita, esquerda, e às vezes nem é só sobre política, é sobre o universo, é sobre um acontecimento, ou até sobre uma violência mesmo, ou até sobre o mundo animal. São informações que nos surpreendem, assim, né? E é uma peça que exige bastante de vocês como atores, porque vocês não têm um papel fixo, é isso mesmo? Na verdade, dentro dessa peça a gente troca as posições, né, os personagens, a gente se alterna durante o espetáculo. E exige, mas eu acho que dentro do processo a gente conseguiu, por nos conhecermos já como companhia, pela condução do Diogo, que foi fantástica, a gente conseguiu encontrar dentro desse ritmo, dentro dessa possibilidade, um jogo. Então a gente precisou, antes da técnica, aprender a jogar, aprender a escutar o outro, aprender a se posicionar, a se colocar nesse lugar e entender que essas posições nas quais a gente entra são posições que todo mundo vive de alguma forma, seja como amigo, seja como homem, seja como mãe, seja como um ex-relacionamento. Então isso facilitou muito para que a gente pudesse trazer também um pouco daquilo que a gente acredita sobre essa posição e não deixá-la dura, não endurecê-la sobre um único ponto de vista. E quem é o leão no aquário? Eu acho que todos nós somos o leão no aquário, né? Dentro e fora do aquário, Dentro né? e fora do Somos aquário. tudo isso, eu acho. Eu acho que é uma ilusão a gente pensar que alguém está fora de determinado aquário, de determinada caixa, enfim, acho que a gente está sempre dentro, a gente é sempre colocado Tirar dentro... um pouco dos rótulos, né? Exatamente, a gente está sempre servindo alguma máscara social e... Então, em algum momento ou em vários momentos, a gente está dentro de vários aquários ou Sai de de várias um, às vezes, caixas. para entrar em outro. Sai de um para entrar em outro. E é essa discussão, é essa posição, é esse olhar desse homem que tem a possibilidade de sair desse primeiro aquário, desse núcleo familiar duro e voltar tomado por tudo aquilo que ele viveu, por tudo aquilo que ele viu na rua. E muitas vezes não é também porque alguém consegue ou escolhe ir, sair e depois voltar, que toda a experiência vivida fora significa mudar todas aquelas pessoas. Mas como é que eu entendo a diferença que existe dentro de uma família, dentro de uma sociedade, e como é que eu consigo, entendendo essa diferença, conviver. Bom, e essa peça faz parte de um projeto que vocês têm feito na companhia, que é o Câmbio, é isso mesmo, Val? É isso mesmo. O projeto Câmbio, a ideia de fazer um projeto que tem como proposta o câmbio, ele surgiu lá em 2014, quando a companhia estava participando de uma mostra lá no Rio de Janeiro, que o Diogo Liberano, que é o diretor do Leão no Aquário, coordena, que é a mostra IFEM de Pesquisa Cena. Lá a gente teve o primeiro encontro da nossa companhia de teatro, que é aqui de Curitiba, com o Diogo Liberano, que é do Rio, e com o Vinícius Souza, que é de BH. Então esse encontro lá dentro da mostra IFEM, a gente voltou para Curitiba pensando como é que a gente consegue juntar essa gente de novo para produzir mais coisa. E aí aí nasceu o Projeto Câmbio, que aí a gente pensou em pegar 3 dramaturgos diretores. Um deles é o Dimes Jansores, aqui de Curitiba, da Companhia de Bife Seco. Outro é o Diogo Liberano, lá do Rio de Janeiro, do Teatro Nominável. E o dramaturgo e diretor Vinícius Souza, de BH. Eles 3 se revezam em dramaturgia e direção em 3 criações. A primeira foi ano passado, foi o Primavera Leste, que tem a dramaturgia do Diogo Liberano, com direção do Dimes, que é aqui de Curitiba. A criação do Leão no Aquário, que tem a direção do Diogo Liberano
com o texto do Vinícius, e a próxima etapa, a gente espera que seja ano que vem, se tudo der certo, que vai ser a dramaturgia do Dimes Jansores com a direção do Vinícius Souza de BH. Então não é um diretor de fora que vem com todo o conhecimento dele, eu trabalho assim, eu faço isso, eu faço dessa forma. Não, é sim, entender que sim, trabalha, mas o que esse encontro gera? Né? O que a gente consegue conversar? O que a gente consegue produzir no mundo hoje, relevante e que consiga se comunicar com as pessoas. Acho que esse é o grande ponto. Val, muito obrigada. Obrigada, Felipe. Obrigada, Moira. E muito sucesso para a companhia, viu? E agora você vai conhecer a artista plástica Maia Weishoff. Ela utiliza referências e vivências pessoais para trazer na arte plástica uma relação entre corpo, memória e tempo. Com um trabalho que abusa das cores, ela tem se destacado na cena curitibana. Aqui no estúdio do Ateliê Soma, onde Maia é residente, que a inspiração vem à tona. Em algumas telas, as cores vibrantes contrastam com pinceladas fortes, que revelam uma beleza única. Já em outras, os traços mínimos ou a imagem abstrata dão lugar ao pensamento relacionado às vivências pessoais da pintora. A habilidade começou a ser desenvolvida depois de uma viagem a Israel. Lá foi um ano de muito contato com a liberdade, no sentido de poder fazer o que eu queria. Então eu tive contato com a arte, participei de alguns ateliês abertos em que me incentivaram bastante a produzir. Foi ali que eu fui conformando as primeiras letras, assim, de uma maneira muito ainda primitiva. E quando eu voltei para a faculdade de design, eu vi que não era isso, que eu queria trabalhar com arte mesmo. E daí entrei na faculdade de artes visuais. Focada na arte contemporânea, Maia estudou artes visuais na UFPR e participou de diversas exposições no Brasil e no exterior. A pintura é uma linguagem que carrega muito simbolismo, assim, né? É a técnica que existe há mais de 500 anos e as pessoas ainda continuam fazendo pintura sobre tela. É porque ainda tem muito o que falar sobre isso. Aqui é uma técnica que carrega uma ancestralidade muito grande, né? E agora o Caldo de Cultura te traz até uma exposição no Museu Oscar Niemeyer para conhecer um arquiteto modernista de Curitiba. Estou aqui com o Salvador Guinoato. Salvador, conta pra gente então essa exposição. Essa exposição vem a consagrar, tanto em Curitiba como no Brasil, a importância da obra do Kirchgärtner, e que tem um subtítulo Um Modernista Solitário. O Kirchgärtner veio com seus pais da Alemanha no começo do século XX, tanto que ele foi registrado no Brasil, e manteve intensa correspondência principalmente com seu tio, irmão do seu pai, e que incentivou a ele estudar artes e arquitetura por correspondência na Alemanha. Inclusive, uma passagem muito interessante é que em Curitiba ele estudou numa Deutsche Knebelschule, que seria escolas para meninos em alemão. O pai chegava com o filho no Colégio Bom Jesus, né, e a secretária perguntava: o senhor vai matricular seu filho na escola alemã ou na escola portuguesa? Não, na escola alemã. Então ele estudava alemão e aprendia tudo em alemão, o que fez com que ele tivesse assim uma cultura muito mais intensa e muito mais relacionada com a Alemanha. E aí o modernismo em Curitiba, aqui ao lado a gente já tem um mapa que mostra um pouquinho disso, né? De como ele começou a trabalhar com esse urbanismo modernista. Na verdade, o Kirchgärtner, em 1916, foi contratado como topógrafo e arquiteto da Prefeitura de Curitiba, e esse mapa é uma preciosidade. Ele foi desenhado à mão, a nanquim, sobre tecido. Então ele está certamente entre os mais importantes mapas do início da cidade de Curitiba. Esse aqui então é a cidade desenhado de Curitiba. Desenhado em 1929. 1929. Que interessante.
E ali uma maquete da casa, Exatamente, Frederico. é a obra principal do Frederico e que ele vai projetar e construir depois que ele volta da Alemanha para obter os títulos de arquitetura e de artes plásticas, e que inclusive ele volta casado com a filha do Franz, que era a prima dele, e faz essa casa que é uma verdadeira obra-prima. Então ela tem coisas absolutamente inéditas em Curitiba e no Brasil, como o terraço e não o telhado, como uma suíte no quarto, um banheiro no quarto. As paredes eram duplas, portanto tem um conforto térmico e acústico fantástico, e a cozinha-corredor. A cozinha-corredor era a vanguarda da arquitetura na década de 20 da Alemanha, que era aquela cozinha destinada à mulher que também trabalhava, né? Então é diferente de uma casa, digamos, de cunho rural, que é outra característica também importante dessas casas, que elas são nitidamente urbanas. E imaginar que na década de 30 a parte central da cidade era pequena, portanto a imensa maioria das casas eram meio rurais, meio urbanas. Principalmente se nós compararmos a arquitetura e as artes plásticas dos imigrantes italianos com os imigrantes alemães. Então os imigrantes alemães eles já se urbanizaram mais rapidamente. Aqui a gente percebe já a presença de alguns pilotis, as curvas, né? Já trazendo essa arquitetura modernista. Essa arquitetura modernista, ela é contemporânea do Gregory Warshawski, que é o ucraniano de Odessa, que veio emigrar para São Paulo, né, e se integrou com o pessoal da Semana de 1922 e que fez uma arquitetura de cunho muito mais racionalista, daquele modernismo, digamos, didático a ser repetido. E esse modernismo do Kirchgarten é um modernismo diferente, é um modernismo personalista, né? Ele fez uma casa para ele, para o casal. E depois fez uma casa para o irmão também, com o programa da casa para o irmão. Era diferente das casas modernistas feitas na Alemanha e depois também aqui com o Warshawski, que eram casas para serem repetidas. Essa casa não é para ser repetida. É então, única. É única. A personalidade do Kirchgarten é essa, é uma coisa totalmente individual. Nós vamos ver as artes plásticas dele, que são quadros. Vamos caminhando lá. Ele também não era só arquiteto, ele era a gente um vê exímio também... pintor e artista plástico. Então, os temas dele são temas visionários, assim, de uma imaginação muito fértil e muito grande, que contrasta com os artistas plásticos da mesma época, que eram Teodoro De Bono e o Guido Viaro, que tinha uma formação mais clássica italiana e que a gente tem uma outra origem e um outro desenho. Isso tudo é muito interessante porque é a nossa cultura multiétnica, multicultural. Então a nossa Curitiba ela não é nem só portuguesa, nem só italiana, nem só alemã, nem polonesa. Ela é essa mescla e que agora, desse século XXI, nós estamos consolidando tudo que foi a cultura. Quando a gente fala moderna, é no sentido da cidade e da economia e do Brasil deixar de ser um país agrícola para ser um país urbano e industrial. Então, essa passagem que marca a obra do Kirchgarten. A gente tem mobiliários também, são bem modernos para a época, né? Bem conceituais. Exatamente. Então, o que acontece com esses mobiliários é que o Kirchgarten, não satisfeito com os móveis da época, que eram móveis mais torneados, mais ornamentados, ele desenhou o próprio mobiliário. Essa mesa, por exemplo, é típica de um pensamento racionalista alemão. Ela tem essas peças que são que você tira e come em cima no colo, ou seja, essa engenhosidade típica do temperamento alemão, né? Aquela cadeira de aço e tecido também moderníssima para os anos 30. E o abajur também. E mais a luminária. O grande marco, né? É o grande marco aqui das peças do mobiliário da casa. É feito em papel? Como se fosse um celofane, né? Um papel especial, né? Como se fosse um papel vegetal. E nesse espaço nós temos as obras da Hilda, porque a Hilda já tinha feito o curso de Belas Artes lá. Algumas dessas obras vieram da Alemanha, né? E ela também era aquarelista, participou do primeiro Salão Paranaense de Artes Plásticas. Então eles dividiam essas
atividades. Ocorre que, com a Segunda Guerra, aquela famosa Deutsche Knebelschule foi fechada, porque havia uma perseguição tanto aos alemães quanto aos italianos. E o Kirchner, que era uma pessoa mais retrospectiva, mais introspectiva, mais tímida, ele se recolhe, né? E essa coisa fica meio, digamos, meio que... Por isso que era um modernista solitário. Ele fica... não se dá muito valor. Então esse valor só vai aparecer em 89, quando se fez a primeira exposição na Galeria Banestado, na Marechal Deodoro, e a partir daí os professores, os críticos, os historiadores de Curitiba passaram a valorizar. A casa foi tombada pelo patrimônio histórico e hoje ela aparece nos livros do Paraná, nos livros brasileiros e até fora do Brasil. Então essa exposição vem a consagrar a obra do arquiteto que foi Frederico Kirchner, nosso pioneiro do modernismo, né? E que, digamos que o nosso modernismo tem uma data de início, 1930, que é a época que ele faz a casa. Tá ok. Muito obrigada, Salvador, por nos levar para essa exposição e nos contar um pouquinho dessa história. Eu agradeço a tua chamada, a tua oportunidade também. Do Museu Oscar Niemeyer para o Museu Paranaense. O espaço já é conhecido por trazer exposições que remontam à trajetória, à origem e história do Paraná. E agora uma das mostras ganhou uma obra em 3D. Confira na reportagem. 2000 anos nos separam deste homem que viveu na região de Prudentópolis. A ossada de Gufã foi descoberta em 1954 no sítio arqueológico do Estirão Comprido, pelos professores Oldemar Blasi e Fernando Altenfelder Silva, ambos pioneiros na arqueologia no Brasil. O Gufã era um indivíduo, provavelmente ele tinha uma hierarquia grande dentro do grupo, porque até a forma de sepultamento dele é uma forma um pouco mais requintada, né? Era um indivíduo bastante alto, né? Para a gente pensando há 2000 anos atrás, tinha mais de 1,70 m e faleceu aos 35, 40 anos, de alguma coisa que a gente ainda não descobriu, né? Se foi uma queda, se foi alguma virose, ainda está sendo analisado. Gufã, que significa ancestral na língua caigangue, é de fato parente das duas maiores etnias indígenas que povoaram o estado antes da chegada dos europeus no século XVI. A tribo do Gufã era de agricultores e ceramistas. Durante o dia, plantavam vegetais e pescavam alguns peixes. Essa população que parece que está tão longe, né? Na verdade, ela é muito parecida conosco. Eles tinham hábitos que realmente que a gente pode considerar bastante atuais, né? Elas dominavam o ambiente, elas se utilizavam dos recursos naturais de uma forma eficiente, com que fizeram que a agricultura fosse contemplada e pudesse ser praticada em tempos onde a gente tinha uma tecnologia muito diferente da atual. Ao longo de 63 anos, os ossos de Gufã têm ajudado a entender as origens da vida no Paraná. E em 2016, após a reanálise do material, a equipe chegou a novos dados e, com o apoio do designer Cícero Moraes, fizeram a reconstituição facial do homem de 2000 anos, algo inédito em uma exposição no Brasil. Através da soma da experiência de diferentes pesquisadores em áreas, muitas vezes que parecem não dialogar muito, mas nesse caso a gente conseguiu juntar, né, um designer 3D, o Cícero Moraes, né, uma empresa de alta tecnologia como a Binóculos, né, e aqui os pesquisadores do Museu Paranaense. Na exposição Gufã, o paranaense de mais de 2000 anos no Museu Paranaense, estão expostas peças que revelam a rotina da aldeia de Gufã. E um vídeo que está disponível no óculos de realidade virtual apresenta a imagem do homem com idade entre 20 e 30 anos. A gente chegou a esse óculos, né, e no qual a gente consegue ver o Gufã, que é um dos indivíduos que habitavam esse sítio Estirão Comprido, no município de Prudentópolis, há cerca de 2000 anos atrás, e de repente ele está aí vivo outra vez para
dialogar com a gente. Caldo de Cultura dessa semana está chegando ao fim, mas você já sabe, né? Nas nossas redes sociais você pode acompanhar toda a nossa programação. Na semana que vem eu te espero com mais cultura. Tchau!